Olá, meu nome é Antônio Carlos, esse é mais um vídeo do canal Numismática Sem Mitos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre moedas, tulipas e bolhas econômicas. Nós temos aqui uma moeda feita em conjunto pela Turquia e pela Holanda, tá? Comemorando os 400 anos que as primeiras tulipas foram levadas da Turquia, que é a terra natural delas, onde elas nascem e florescem, né, naturalmente, para a Holanda. Isso foi em 1593. Vejamos, a Turquia, né, a conquista de Constantinopla se dá em 1453, 140 anos depois, 1593, já no Império Otomano, né? Um botânico chamado Carolus Clausius, um holandês, leva os primeiros bulbos e flores da tulipa para a Holanda, aqui o lado holandês da moeda. Leva para a Holanda. E essa moeda, vamos pôr ela aqui para ficar mais bonitinha, essa moeda, ela comemora justamente esses 400 anos. E o que acontece? Chegando na Holanda, as pessoas se apaixonaram pelas tulipas, né? Se apaixonaram pelas tulipas e começou uma corrida muito grande para se conseguir tulipas. E a primeira vítima dessa corrida foi o próprio Carolus Clausius, que teve o seu jardim botânico particular, o seu quintal, né, onde ele criava algumas plantas. Ele foi roubado várias vezes. As pessoas removiam os bulbos para fazer essa cultura, né, da tulipa. Tamanho era o encantamento que os holandeses tiveram na época pela tulipa. Daquele momento em diante, os holandeses eles ficam tão obcecados, mas tão obcecados pela planta, que em alguns anos depois, já no século XVII, as tulipas viram um símbolo de status no país. As pessoas querem ter tulipas. Ter tulipas é um negócio extraordinário. Todo mundo quer uma tulipa, todo mundo quer ver uma tulipa no seu jardim. Então, a procura pela tulipa começa a subir. O que acontece quando toda a procura descabida sobe? Especuladores começam a comprar bulbos de tulipa, seja na própria Holanda ou seja na Turquia, e passam a revender a preços cada vez mais exorbitantes. E o que acontece? A tulipa ela tem um prazo de duração quando se planta o bulbo, um prazo de germinação, desculpa, quando se planta o bulbo até que se nasce a flor. Tá? E nessa espera de quando se planta o bulbo para nascer a flor, chega a ser de 7 a 12 anos. Não é uma coisa rápida, vamos plantar hoje, na próxima primavera vai ter tulipa. Não. Vai demorar de 7 a 12 anos para se ter a tulipa. E o que aconteceu? Cada vez que a procura aumentava, os especuladores se enfiavam mais nisso daí, na compra e venda de tulipas, mais o preço subia, chegou a ter gente de vender todos os seus bens para comprar tulipas, tá? Para comprar um único bulbo da planta. Teve gente que vendia na Holanda, que vendia suas casas, suas moradas, seus comércios para comprar um bulbo da planta, porque existia a expectativa que a tulipa iria valorizar demais. Daí, já por volta
do século XVIII, não, já por volta do século XVII, por aí, né? O que aconteceu? Criou-se na Bolsa de Valores ou na Bolsa de Comércio de Amsterdã uma bolsa futura. As pessoas começaram a comprar promessas de tulipa. Ah, quando minha tulipa florescer, você vai receber por tanto. Ah, quando a tulipa tiver flor, eu vendo por tanto. Quando sair a flor vermelha, eu vendo por tanto. Isso foi fazendo mais e mais e mais especulação e tendo mais gente comprando tulipa, esperando que a tulipa fosse... Comprando tulipa que não chegava, não estava nem plantada às vezes, chegava a não existir, criando assim uma bolha, que a gente chama hoje de bolha, né? Quando assinava um contrato de tulipas, o comprador se comprometia a adquirir uma tulipa no final de um prazo de 7 a 12 anos por um preço X. Então, ele não sabia o que ia acontecer de 7 a 12 anos, mas ele se comprometia. Agora, um monte de gente chegou a perder assim a noção do real, né, a noção do real estado, quando um único bulbo de tulipa em 1624 equivaleria hoje, pelas cotações, aí, pelas contas que a gente conseguiu apurar, algo em torno de 200 mil reais, tá? Nos dias de hoje, nos dias atuais. Mas esse não foi o preço mais alto que foi pago por um bulbo. Teve coisas assim até um pouco maiores, né? Mas que se tem registro por volta de 200 mil reais. E a cada ano ia subindo cada vez mais. A cada ano ia subindo cada vez mais. Daí, no inverno de 1636, 1637, um comprador da cidade de Haarlem, na Holanda, não honrou com seus compromissos. Ele tinha que comprar uma dezena de tulipas, uma centena de tulipas dos vendedores locais. Ele não honrou esse contrato de compra das tulipas. Aconteceu um pânico generalizado, como o cara não comprou, as pessoas estavam contando com aquele dinheiro, não receberam, houve uma crise econômica muito grande e o valor de cada tulipa caiu para 1/100º do valor que ela valia, às vezes até menos de 1/100º. A bolha da tulipa tinha estourado. Muitos vendedores haviam dado todos os seus bens para ter uma tulipa que eles poderiam vender muito mais caro lá na frente. E esses caras perderam tudo, da noite para o dia. A planta não tinha mais nenhum valor de mercado. E as pessoas, vendo que iam perder tudo, começaram a vender ainda mais. O pouco que tinha, para os poucos interessados, começaram a vender e houve o estouro da bolha, né? Quando a gente fala que tem uma bolha econômica, chega um ponto que ela estoura. Houve o estouro da bolha econômica. Para resumir a ideia, toda vez que há uma especulação, que há um excesso de valor sobre um bem, um mercado, uma flor, uma moeda, tá? Talvez ela lá na frente haja também um rompimento da bolha onde ela está inserida. Então, meus amigos, ao investir numa moeda, pense se ela não está dentro de uma bolha, tá? Pense se a bolha dessa moeda não vai explodir lá na frente e você vai ficar apenas com um realzinho, tá? Então, às vezes é preferível comprar uma moeda comemorativa de prata, que você sabe que ela não vai perder o valor, pelo um valor semelhante a uma moeda normal de circulação comum, e não ver essa bolha explodir, ter o seu patrimônio garantido. Colecionar é, antes de tudo, garantir o seu futuro, garantir o seu patrimônio, para que você possa comprar mais e aumentar mais e mais a sua coleção. Pense nisso. Pense se você não está comprando
moedas que estão numa bolha. É isso aí. Qualquer outro dia eu faço mais um vídeo. Valeu!